Bom dia, harmonia feliz e cristã, avisando, amanhecendo o dia, já recebeis, eu acho que não sei se ainda, acho que existe o CREA Júnior, né, o atuais estudantes de engenharia, dia 19 de março tem uma celebração do aniversário do CREA RJ, que vai ser no Pier Mauá, no Pier 3, dia 19 de março, celebrando 92 anos de CREA-RJ. Avisando que exalto porque cresci fazendo engenharia nos anos 80 e existia uma coisa muito linda de nós engenheiros e competentes, inclusive estudantes, CREA Júnior, inclusive estudantes na época. O CREA tinha uma primazia na responsabilidade e na fiscalização séria de obras sendo feitas e estrutura dos lugares quando se identificava algum tipo de perigo. Como análise estrutural, como observação empírica nos imóveis, que às vezes você identifica rapidamente. Então, avisando, assim crescemos, e lá, dessa época, existia até, a gente brincava como se fosse uma coisa sadia, que até nós, estudantes de engenharia, fazíamos entre nós, porque todo mundo que vai para a área produtiva e para a área industrial tem uma certa não é uma competição, como nós até. Eu, por exemplo, sou campeão de natação desde criança, um esporte individual, só dependia de mim. O sucesso, a derrota só dependia de mim. E achava ótimo. Inclusive, achei ótimo, em um ano e pouco, fui campeão da cidade do Rio de Janeiro, representando a Zona Sul do Rio de Janeiro, inclusive defendendo, logicamente, o Clube de Regatas Flamengo, o qual sou torcedor e nativo. Quando nasci rubro-negro. Meu pai rubro-negro, nasci rubro-negro. E com 10 anos de idade fui campeão da cidade do Rio de Janeiro. Mas entre nós engenheiros, aí depois fui crescendo, eu tinha que ir para os Estados Unidos para treinar, não sei o que lá, eu resolvi desenvolver minha área científica, que inclusive tinha habilidade na área de ciências, mas voltei, por exemplo, a competir em natação pela Pontifícia Universidade Católica, do qual fui aluno e qual amo, e que hoje em dia, inclusive, tem uma linda relação com a justiça social e a oportunidade de desenvolver qualidade, jovens, porque a cada 10 alunos na Pontifícia Universidade Católica hoje em dia, 4 são bolsistas. E vamos andando, mas vamos voltar, eu vou explanar a minha felicidade de ser engenheiro, de estudar engenharia e desenvolver minhas qualidades, porque eu não fui oportunista. Eu não quis fazer teleco porque estavam instalando satélites no espaço nos anos 80. As turmas de telecomunicações na engenharia elétrica tinha 50, 60 alunos. O meu departamento de engenharia de ciências materiais e metalurgia tinha 30 alunos do quinto ao 10º período. Então, são os valores de qualidade que é importante, jovens, vocês desenvolverem. Então, vamos aos exercícios. Dia 19 de março, os atuais engenheiros, estudantes de engenharia, tenham certeza do desenvolvimento de suas qualidades de felicidade de desenvolver, porque a gente não para nunca. Só lembrando a vocês, por que a gente não para nunca? Sempre fomos responsáveis. E aí o que acontece? Tinha uma competição entre os engenheiros da área industrial, porque não haver acidente de trabalho numa indústria era um desafio diário. Então gerava uma responsabilidade em todos os empregados. Então o que acontece? Os engenheiros, os técnicos que faziam as perícias e as fiscalizações em obras construídas já e as que estavam em construção, tinha também essa competição. Não havia quase nunca acidentes de catástrofe por causa de chuva, cair construção, havia um comprometimento responsável e
eficaz de combate a desabamentos. Porque não temos terremoto no nosso país. Não temos. Acontecem alguns abalos, quando pontuais. Não existem hábitos de se construir pensando em terremotos, como existe no Japão, por exemplo, a preocupação das construções e outros lugares. Mas o comprometimento que o CREA sempre teve, a Caixa Econômica Federal não teve conosco. E digo mais, seguir as normas ABNT. É só seguir as normas ABNT. Tem que ter a fiscalização empírica. Então, me desculpe, Caixa Econômica Federal, que na época que estava desenvolvendo o Porto Maravilha, que é o porto com a Avenida Luiz Paulo Conde, que já queria implodir aquele viaduto da Perimetral, que ele achava horrível, como arquiteto e governador do Rio de Janeiro que era, ele queria já implodir aquela Perimetral na época dele de governância, e houve uma barreira, não conseguiu viabilizar. A Avenida Luiz Paulo Conde, no Pier 3, vai ter uma celebração dos 19 de março, de 92 anos do CREA-RJ. E vão lá jovens engenheiros que têm certeza de estarem desenvolvendo suas qualidades. Não que tenham confusão de oportunismo perante a profissão, que tenham certeza de estarem desenvolvendo suas qualidades. A vida não é oportunismo, avisando que eu, desde criança, não estou sozinho e sempre muito responsável e campeão desde criança. Então, os comprometimentos. Nós somos profissionais responsáveis. Nós zelamos pela harmonia de maneira segura, com educação, com respeito à educação, com valores sólidos. E eu sou cristão de nascença, ex-aluno do Colégio São Bento, beneditino e crismado. Em janeiro, agora passado, me roubaram a unção da crisma. Estou provando a gravidade de mais novos que não chegam aos nossos pés. E o merda, certamente, que roubou minha unção da crisma, que em janeiro foi devolvida a unção da crisma, que tinha sido roubada dentro da Santíssima Trindade, igreja qual é perto aqui da minha casa. E bom dia, harmonia feliz e cristã, minhas amigas cristãs e todos os cristãos. E os sacerdotes também, boa missa às 7 horas da manhã. E avisando ao ladrão, porque devolveu o que tinha roubado, devolveu a unção da crisma para mim. E fiquei orgulhoso de voltar a comungar. E aí, imediatamente, o ladrão que rouba ladrão, essas coisas de terráqueo atrevido. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, esses ditados de idiota terráqueo, que eu não tolero. Não tolero ladrão. Porque quem é ladrão é porque precisa. O povo vocês entendem, porque o povo é ladrão. Eles não têm, às vezes, dinheiro nem para comer. Agora, as construções nas favelas, até essa responsabilidade também, o CREA tinha, sim, senhores, na geologia, na observação das construções irregulares. E lá perto de Rio das Pedras, lá na Barra, construções irregulares, mestre de obra vai lá fazer construção, e caiu até prédio já, construção irregular, sem habite, é uma bagunça. Começaram a fazer uma bagunça, depois que houve essa gravidade da irresponsabilidade Caixa Econômica Federal. Vocês compraram várias casas, vários imóveis no centro da cidade, porque tiveram um olho grande. E não satisfeitos com isso, a primazia da segurança na fiscalização de obras e de construções antigas se tornou ineficiente pelo olho grande de vocês em querer lucro. Quem digo mais, Caixa Econômica Federal, pianinhos, que é a mesma coisa, é a Mega Sena. 1/3 é o prêmio. O resto vocês embolsam. E vocês querem embolsar. Não se metam, a não ser para reconhecer
a responsabilidade carioca do CREA-RJ e de nós, cariocas, e eu ainda índio, africano, europeu, índio, carioca, europeu, africano, com sensibilidade, desde criança que fiz questão de sentir o povo. E o povo da terra não tem culpa de merda nenhuma. Então, pianinhos, investidores de merda, que não conseguem nem investir em educação. Mas se tem capacidade de ver esse vídeo, é bom pensarem no próximo. Porque eu respeito e tenho amor à pátria. Amor não se vende, amor não se sente. Amor não se vende, amor não se compra, amor se sente, se vive, se tem respeito. Se não consegue amar, a culpa é exclusivamente da falta de reflexão que vocês têm perante a vida humana e o respeito uns aos outros. Bom dia ao respeito uns aos outros. Sociedade de bagunça, não estou sozinho na cidade do Rio de Janeiro, quanto mais no Brasil, quanto mais na América, quanto mais na África, na Europa, no Oriente Médio e no Extremo Oriente. Bom dia à capacidade humana de se reconhecerem e conhecerem suas qualidades e desenvolvê-las. Porque isso foi normal na minha vida. É minha educação familiar. Meu pai a vida inteira dedicado à Petrobras, a vida inteira. Desenvolvimento, ordem para o progresso. Nasci Petrobras. Vivi, vivo e viverei sempre Petrobras. Achei melhor a minha mãe vincular a Petrobras. Então a gravidade da esquizofrenia paranoide na minha vida, tal esse atrevimento. E minha geração de próxima, quem aprendeu com erro, está de parabéns. Quem não aprendeu, e mais jovens beneditinos, ladrões do tênis e meia, vão tomar no cu. Eu sou campeão de natação, cristão de nascença. Tivessem discernimento e respeito aos mais velhos. Porque o ser mais velho de tudo e de todos é o criador de tudo e de todos e mais rico nesta dimensão. Tem sempre bons filhos e boas filhas de Deus, respeitando uns aos outros e zelando pela harmonia e combatendo desarmonias, sem nunca sermos ladrões, quanto mais invejosos, quanto mais irresponsáveis, roubando uns aos outros. Bom dia ao respeito uns aos outros. E monges, em março vou conversar com os senhores, porque eu acho que foi um beneditino atrevido, que da missa não sabe o terço, quanto mais a Cruz Santa e o Pai Bento. E São Bento, rogai por nós, da minha geração de ações próximas, que inclusive fico informando, tal a gravidade de distorções nas nossas vidas por causa de políticos espirituais e televisivos e fogo. Pianinhos, não se metam comigo, porque passaram dos limites. E avisando aos mal avisados, a vida é de verdade. A felicidade, a harmonia, amor, minha também, por educação que tenho familiar, profissional e religiosa. Quem não tem comprometimento com o respeito a isso, não tem nem amor próprio, nem amor ao próximo. E acho que a vida é se dar bem às custas dos outros. Só estou explicando que a gente nunca foi assim. E não estou sozinho nesta dimensão. Quanto mais não sou reconhecido, quanto mais minha geração de ações próximas aprendeu com erro. E notaram que zelar pela harmonia e combater desarmonia com inteligência faz parte de nossas orações. E unimos-nos, Jesus. Não como Padre Pio ou São Pio, que unime-me Jesus, que ele fazia quando levantava a taça na celebração da Eucaristia Sagrada, no sacramento da Eucaristia Sagrada no altar. Eu falo, unimos-nos Jesus, nas nossas qualidades
com tolerância aos nossos defeitos, mas exaltando, porque qualidades são virtudes, e todos devem acionar as suas qualidades, porque isso gera felicidade, jovens, felicidade, harmonia e amor nas suas vidas, que é um direito e dever humano, que chegou a esse ponto. Vocês terem nas suas vidas, tem que ter responsabilidade de dever ao respeito aos seus direitos humanos, século XXI. Então, as minhas preocupações com jovens europeus e aqui, em janeiro, roubarem menção da Crisma, que eu já ia voltar a fazer a Eucaristia na minha vida normalmente. Agora, perdoo se reconhecer o erro, porque gostar do pecado não é ser pecador. Gostar do pecado não é ser pecador. E nós combatemos o pecado, não os pecadores. E unimos-nos Jesus. As famílias felizes, em harmonia e amor, como nós. Educadas também, muitas famílias beneditinas. Da minha geração, eu sou próximo principalmente. E unimos-nos Jesus. Que os mortos tenham luz eterna da harmonia sustentável humana nesta dimensão. Unimos-nos porque somos inteligentes, honestos e verdadeiros com a cidade do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, povo carioca. Não gosto desses títulos irresponsáveis. Eu chamo de Rio Feliz. Todos têm que se conhecer, reconhecer e desenvolver qualidade. Século XXI, jovens, é de verdade. Como era no princípio, agora e sempre, não é a irresponsabilidade, a desonestidade, o olho grande. Como era no princípio, agora e sempre, é felicidade, harmonia e amor. Meus sobrinhos, eu cresci assim. Felicidade, harmonia e amor. Irã e Leda, seus avós, muito responsáveis. Seu avô, lá desde criança, testava as minhas qualidades. Ele via, era um teste de várias formas, para eu me perceber. Além do Espírito Santo, já no São Bento, que nos identificávamos, todos nós, a maioria de nós todos beneditinos, quando nos iam fazer o teste vocacional no terceiro ano científico, que chamava científico, não era só ginásio, tinha até nona série, teste, sei lá. Era o ensino médio, o ginásio científico, como se chamava nos anos 70, eu já sabia o que eu queria fazer, mas fiz o teste vocacional com responsabilidade, seguindo a ordem das perguntas, não foi especificamente nas que eu tinha mais habilidade, que estava até separadas, como era o nosso unificado lá, no Seis Gran Rio já existia, que até o alavancador, o precursor do unificado, alavancando gente da minha geração, eu posso de várias classes sociais, como Carlos Alberto Serpa de Oliveira, que é o precursor do Seis Gran Rio, que é o primeiro unificado para gerar oportunidade de entrar no curso superior aos jovens, que da minha geração eu posso, quando estavam com 18, 19 anos, e a todos, de todas as idades, dando oportunidade de entrarem para a universidade, que até, inclusive, passa um perrengue tremendo, tal, as obsessões e a falta de educação, a falta de respeito aos mais velhos, que constroem, e digo mais, já sou mais velho também, tenho 62 anos, que construo, só provando que vamos continuar construindo, e exaltando um mais velho que eu, que se formou em 1964, ano que eu nasci, Carlos Alberto Serpa de Oliveira, do mesmo departamento de engenharia pontifícia, departamento de metalurgia. Somos engenheiro, ele professor brilhante, e que desenvolveu o Seis Gran Rio. Além de ser o precursor do ciclo básico dos cursos superiores. Ele trouxe dos Estados Unidos o ciclo básico, principalmente na engenharia, que criou uma primazia na Pontifícia Católica por ele ter sido precursor e professor, depois de formado na graduação, professor do departamento de metalurgia. Na minha época se chamava Ciência de Materiais e Metalurgia, hoje em dia se chama Química e Materiais. Engenharia de Química e Materiais. E avisando, se uniu o DCMM, depois de Cristo muito maneiro, Departamento de Ciências Materiais e Metalurgia, se uniu ao Departamento de Química, que é um dos departamentos pequenos, e agora é Química e Materiais.
você podendo fazer ênfase, estudar todas as áreas, e é isso aí. Só deixando claro que a vida é de verdade. E aí, jovens, é o que eu falo. Se está havendo ainda desavenças nas gerações mais novas, eu vou avisar. Felicidade, harmonia e amor é gerir e gerar bem-estar à humanidade. Isso se gera até novas tecnologias. E me desculpe, Europa, um engenheiro químico atrevido que desrespeitou, quando eu comentei sobre a metaquímica, sobre a possibilidade de se obter uma substância ou um produto pincelando elementos químicos de uma substância e em qualquer estado, ele criticou. Eu acho que você deve pegar as normas ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e ver os ppm parte por milhão de metais pesados nas águas doces no planeta. Porque o Ártico está lá abandonado, porque você, idiota, por exemplo, debochou, mas pediu 300 ou 400 engenheiros químicos responsáveis. Vai lá resolver, seguindo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, de tratamento de efluentes nas plantas hidrometalúrgicas e eletrometalúrgicas, que cuida por parte por milhão de metais pesados nas águas doces dos rios, que não afetam a natureza e a nós, seres humanos. Mas nada como tempo, Europa. Graças a Deus ainda não foi Europa, e tem muita bagunça aí, por culpa de atrevidos prepotentes, que não conseguem respeitar a verdade, avisando, eu não tenho a ver com bagunça nos polos, que sempre tem gelo. O Polo Sul vai muito bem, obrigado. A responsabilidade e a honestidade na América de South a Norte, Norte a South da troca de luzes, vai muito bem, obrigado. A europeus, bom dia ao respeito uns aos outros. Amor a si é amor ao próximo, avisando a palavra próximo de várias formas, principalmente como cristão, como era no princípio, agora e sempre. Bom dia ao respeito uns aos outros. Sociedade de bagunça, eu nunca fui bagunça. Exemplifiquei lindamente na cidade do Rio de Janeiro, que quero ver feliz. E que não tem culpa o povo da terra de prepotentes irresponsáveis, achando que a vida é uma festa, ou que o Espírito Santo e meu espírito feliz nascemos ontem. Isso é um aviso de Albert Einstein, Nikola Tesla, Padre Pio, São Bento, fundadores da Santíssima Trindade, jesuítas franceses e todos os santos e santas. Nossa Senhora sempre em silêncio, que vem com os que vão e fica com os que ficam. Nossa Senhora sempre participando da minha vida em silêncio. E que linda. As cristãs sabem. Como meu irmão mais velho ali, deixando claro porque eu tenho a liberdade cristã, porque eu deixo claro ele no meu quarto. Meu irmão mais velho, Jesus Cristo, tem bons filhos e boas filhas de Deus, também como ele, responsáveis nessa dimensão. E ele está mandando avisar, e eu também, como o Espírito Santo também,
que ele não virá de novo à Terra, não. Ele não precisa vir. Não estamos sozinhos e somos muitos já verdadeiros que nos conhecemos e reconhecemos, e digo mais, beneditino da minha geração, das gerações próximas. Muitos de parabéns já com louvor, porque aprenderam com o erro e do cinismo de se taxar ou de se querer que todo mundo seja cristão. Nós nos reconhecemos nossa harmonia beneditina e crismada de responsabilidade e honestidade com os atuais alunos, que têm que desenvolver suas qualidades também e serem felizes, que alavanca as outras inteligências, não só específica de qualidade, alavanca a inteligência interpessoal, que é a relação entre as pessoas, intrapessoal, que é se reconhecer cada vez mais a si próprio, e emocional, que é a relação que temos, às vezes, com arte, que a gente não é artista, e espiritual, de sermos bons cristãos e aprendemos com erro. Então, se pessoas que me conheceram, independente de serem família ou não serem família, se acham que em algum momento da minha vida ainda acham que eu sou otário, ou que eu fui otário, ou que diz respeito a mim, minha educação familiar, profissional e religiosa, que a esquizofrenia paranoide tem como de respeito ao cristianismo, por exemplo, estão ferrados. Quem estuda doença no século XXI está ferrado, não existem doenças. Meu irmão mais velho provou. Na época dele, a mais, vai fazer, já está no 3º milênio de vida. Não existem doenças. Todas as doenças no meu corpo, fomentadas espiritualmente. As curas também. Beneditino, oportunista, deve ter os seus 40 e poucos anos, um recalcado que não chega aos meus pés, de olho grande, na minha unção da crisma. Vou conversar com os monges, então a gravidade, porque a Santíssima Trindade, onde foi roubada a minha unção da crisma, reconheceu e me devolveu. Imediatamente, logo depois que devolveram, roubaram. Então, que fique claro, monges, que eu tenho que conversar com os senhores pessoalmente, que tem gente desequilibrada, que acha o tênis e meia, tem que se meter com um campeão de natação, para competir com sunga, sem camisa, descalço. Um índio carioca se sente bem, ainda mais um homem do mar, nascido dia 2 de fevereiro de 1964. Quanto mais perante a ordem de São Bento, que nunca foi bagunça, e que vem instruindo já há um bom tempo a importância do exercício de felicidade. Existe inveja. Então, são os valores. Quem não é carioca como eu, é melhor não se meter comigo, porque é o meu amor, a pátria, as pessoas, são os valores. Mas se vocês não têm valores de responsabilidade, de saúde e educação nas suas vidas, que eu tenho culpa? Nenhuma. Que o povo da terra tem culpa? Que aprendeu a respeitar a minha educação? Nenhuma. Vocês que me conheceram na vida real e atrevidos das instituições, que são mais novos e que não são nem capazes de diferenciar a mim de seus pais, vão tomar no cu. Tomem vergonha na cara. E sejam honestos consigo próprios, porque tá pegando mal. Perante o campeão que sou desde criança, tem que ficar explicando que o céu é azul. Inclusive tá chovendo muito na minha cidade. Então são os valores. Que vocês não chegam a meus pés. Já tenta alguém se manifestar pela minha casa, tentando perturbar a minha audição. Um cristão de nascença. Bom dia ao respeito uns aos outros. Eu não pedi nada a ninguém. Eu exigi respeito à minha educação e provei por quê. Bom dia, porque o Blue Heaven so good. Porque a engenharia do CREA-RJ é séria. Porque a engenharia pontifícia é seríssima, de justiça social. Não temos desavença com nenhuma classe social. Quanto mais somos oportunistas perante a desenvolvimento, ordem e progresso do meu país, Brasil, avisando, sempre fui, serei e sou Petrobras, pré-70 Petrobras, desde criança, desenvolvimento, ordem e progresso. Já meu pai lá desde jovem economista na Petrobras, nos anos 70 já desenvolvendo
uma maneira de terceirização de serviços e obras até na engenharia, revolucionando a Petrobras, alavancando empresas de engenharia no nosso país. Eu era criança, incentivando ele. E não fico sacaneando, não. I never belong to estimation. Mas estou com sortinha. Nasci ser humano, fico explicando o que é respeito uns aos outros. Eu nunca pertenci a essa dimensão, porque Deus quis assim. Já meu irmão mais velho sabe muito bem que não estou sozinho nesta dimensão, convivendo com as pessoas e provando a verdade às pessoas. Eu não pedi nada a ninguém. Eu apenas exigi respeito e provei por quê. CREJ, março vai entrar, dia 27 de fevereiro, dia 19 de março, todos os estudantes de engenharia aqui na cidade do Rio de Janeiro devem ir no evento, que é o aniversário de uma instituição, já diria os formados, né, na escola de engenharia na cidade do Rio de Janeiro, que era no centro da cidade. A nossa responsabilidade, e digo e repito, povo carioca, vocês não têm culpa de nada, e não gosto de covardes que ainda chamam o povo de mal educado, e eles desrespeitaram a educação e nunca mais desrespeitaram, e que os atrevidos, a grande minoria desse país, não tire onda de ricos, metam a viola no saco, já diria o meu pai, ditados terráqueos que eu não gosto muito, mas meta a viola no saco, mas não diga que é cantor sertanejo ou que é músico. Se toque que a vida é de verdade, e a minha sempre de verdade. Eu não conversava com vocês, eu conversava com a criação, valores que vamos ver se vocês conseguem respeitar, porque ter, tá claro que não tem, e roubar a unção da crisma e não ter valores cristãos que chegam aos meus pés. Saudações CRFs. Clube de Regatas Flamengo é só o preparamento físico. Temos que nos policiar, alimentação regrada, hora de dormir e preparamento físico, forma física. Não ganhamos aquele jogo de ontem por causa da forma física. E todos os atletas do Clube de Regatas Flamengo, que é um clube que prima por valores olímpicos. Campeões natos se conhecem e reconhecem. E muitos vão competir pelo Clube de Regatas Flamengo. Eu, quando era criança, 10 anos de idade, competi também pelo Clube de Regatas Flamengo, inclusive, porque eu estava representando a Zona Sul. E lógico, como rubro-negro, o Clube de Regatas Flamengo. E fui campeão. Numa batida de mão, jovens, que tem habilidades de campeões natos, batida de mão. Eu estava perdendo a competição, 50 metros nada de peito, 1974. Uma cabeça, nada de peito, você levanta, abaixa a cabeça, a pernada é aquela pernada de sapo, esticando bem o braço para dar a puxada, mas a pernada é mais forte. Eu estava perdendo por uma cabeça, porque quando eu levantava a cabeça, ele estava baixando, estava um pouquinho à minha frente, o adversário do meu lado. E eu estava com o melhor tempo na cidade do Rio de Janeiro. Eu já tinha o melhor tempo, eu tinha que só ratificar a primazia e ser campeão. E aí, eu ia perder. Eu tinha que fazer alguma coisa inteligente de competição naquela hora. Imbuído de um monte de valores atrás. Treinamento, disciplina, responsabilidade, alimentação regrada, horário de treinamento, os conselhos do técnico, os polimentos antes da competição, um monte de coisas. Para ser campeão não é qualquer coisa. E a inteligência de competição é o mais fundamental. E era o esporte individual, só dependia de mim. E eu fiz o dever de casa. Chegando no final da raia do fundo, aquela raia preta, que faltam só 4 metros para a batida de mão, eu dei a pernada mais forte da competição, que estava dando
regularmente dê mais forte. Estiquei bem o braço. O menino deu mais uma pernada e uma abraçada para bater. Bati, ganhei batida de mão. Nunca vi numa competição de nado de peito alguém fazer dessa forma. Mas sou sincero, crianças, um campeão nato, tinha 10 anos de idade. Não são todos que são campeonatos, mas saúde e educação que o esporte dá é de verdade para o resto da vida e gera felicidade e amor à pátria, gera valores bons. E digo mais, jovens, em todos os sentidos, não porque é uma Olimpíada de inverno, mas sim porque é uma Olimpíada de inverno. Um primeiro menino, que é o norueguês que competiu pelo Brasil e foi medalha de ouro, nossa primeira medalha numa Olimpíada de inverno, Lucas Pinheiro Braten, e que bonito, nossa primeira medalha numa Olimpíada de inverno, que não temos hábito nos trópicos, desenvolvemos habilidades nas Olimpíadas. Mas um exemplo, um menino que fruto de um casamento, de um matrimônio feliz de um norueguês com uma brasileira. E os Pinheiros de parabéns, torcendo para ele. E que bacana, nós todos torcemos, e ele foi o primeiro medalhista olímpico e medalha de ouro na Olimpíada de Inverno Milano, neste ano 2026. Como é bonito e como ele ama, como ele aprendeu a sambar, por exemplo, e a falar o português de maneira mais brasileira e verdadeira de nosso amor, e exaltou, jovens, as diferenças. Cada um tem suas habilidades. Então, só a sugestão da Noruega, que inclusive foi a que fez mais medalhas, é que o incentivo ao esporte desde criança gera saúde e valores verdadeiros de educação, como respeito a si próprio e respeito uns aos outros, independente de serem campeões natos. É bonito o companheirismo que temos e que desenvolvemos, nós todos treinando e brincando, às vezes, do esporte, que lá na adolescência, com 10 anos de idade, já era federado. Então são os valores de responsabilidade bacana que geram bem-estar na gente, mesmo você não sendo campeão, mas vai estar convivendo com campeões certamente. E nessa referência à natação, um abraço aos irmãos Madruga. Djan Madruga, que segue na primazia, que vai ser um campeão, vai pro Guinness, um recordista de longevidade na idade, já no Master 66, 65 mais, indo para 70 mais, de competições de Master mundiais e sendo campeão em medalha de ouro. Ele vai ser o recordista, vai fazer o Guinness. Ele desenvolveu a profissão dele ser exercedor e bom exemplo de saúde e educação, já no 65 mais. E nós somos campeões desde criança, nos conhecendo e reconhecendo, e o irmão dele, brilhante, também o Roger Madruga, meu contemporâneo de natação, que treinávamos juntos, e só concluindo a conclusão atlética e bonita de campeões que se reconhecem. O Roger chegou, o Fábio, aqui é o Fiolo. Fiolo era um nadador de peito, já juvenil adulto. O Fábio, o Roger chegou para mim, assim, está acabando o treino, já indo. O Roger, que o Fiolo está com a namorada, já um jovem adulto. Ele tinha voltado de uma competição internacional na Austrália. E aí o Fiolo, eu te apresentar o Fiolo, nosso ídolo. Eu falei, Roger, o Fiolo não é nosso ídolo, é bom exemplo, inspiração. E o Fiolo olhou assim, meio querendo, ele acha que foi. Imediatamente ele achou que podia ser falta de respeito, mas não. Ele notou que era minha educação familiar e que não pensamos em ídolos, pensamos em bons exemplos, inspirações. E o Fiolo, como nadador de peito, era um exemplo, inspiração a nós. Só que era uma vida árdua. Ele tinha direito a passagem, hospedagem, alguma coisa para alimentação. Ele vivia da natação naquela época, anos 70, não era moleza, não tinha marketing. E digo mais, os clubes federados, aqui da Zona Sul, inclusive, que era Clube de Regatas Flamengo, Fluminense e Botafogo, do dinheiro das arquibancadas, cadeiras e geral, do Maracanã principalmente, que se arrecadava,
sustentava também os outros desportos. Tínhamos até médico do departamento médico dos clubes atendendo a nós, atletas, em todos os clubes federados. Todos faziam o dever de casa, porque os mais velhos, jovens, mais velhos são bons. Os que viveram o início da televisão não fazem bagunça na televisão. Então, reveja, ladrões da minha unção, que se toque, que me devolvam o som da crisma. Porque a vida, feliz em harmonia e amor, sempre é de verdade. E eu não vivo de passado. Eu só atualizei a oração do Padre Pio no altar, no sacramento da Eucaristia, ele levantando o cálice, e ali na Santíssima Trindade, o sagrado e sacramentado sacramento da Eucaristia. Ele, como Salvador, no altar, é muito verdadeiro e honesto com os sacerdotes e conosco, cristãos de verdade, que tem essa licença cristã de estar a cruz aqui, porque ele está ali também, na cabeceira da minha cama, bem claro e verdadeiro, um irmão presente sempre na minha vida, como na vida de Padre Pio, na qual oração ele fazia: unimos-nos, só que eu faço uma união de nós, bons filhos e boas filhas de Deus, nós cristãos, unimos-nos, Jesus, às nossas qualidades, com tolerância aos nossos defeitos, exaltando as virtudes de todas as suas inteligências específicas e qualidades, e nunca exaltando vícios da inveja, da pena ou do egoísmo. E unimos-nos, Jesus, a famílias que vivem felicidade, harmonia e amor, como nós, por reconhecermos, inclusive por formações de desenvolvimento de qualidade, como nós, engenheiros da Pontifícia Universidade Católica e CREA-RJ. E unimos-nos, Jesus, que os motos tenham a luz eterna da harmonia sustentável humana nesta dimensão. Já diria meu irmão mais velho, no seu início de terceiro ano de milênio de vida. E assim somos, e assim provamos, e assim deixamos claro. Direito e dever. Ser feliz em harmonia e amor. Direito e dever humano. Responsabilidade, jovens. A vida não é uma festa. Até Paris sabe disso. E a Olimpíada de Inverno 2030 é França. Alpes franceses. Les enfants de la patrie já estão bem grandinhos, então. Unir-se a nós é inteligente. Então, sejam respeitosos. A BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é bem clara. E nós, engenheiros metalúrgicos sérios, somos bem claros. Seguimos as normas técnicas, a rixa. Parte por milhão de metal pesado tem que ser respeitado. Quando se vai para os rios, é grave, mas tratamento de efluentes existe para isso. Engenheiros responsáveis na Europa, os pescadores de salmão concordam. Rios no Ártico, com metais pesados, não pode. Se virem, a culpa não é nossa. Cristãos, engenheiros, pontifícios, Rio feliz.
não somos bagunça. Bom dia ao respeito uns aos outros. Sociedades de bagunça? Eu nunca participei de bagunça e nunca participarei. Eu não faço irresponsabilidade ou desonestidade perante a vida humana no planeta, com sustentabilidade na engenharia desde os anos 80 que estudava graduação. E voltei para o mestrado desde os anos 80 que estudava graduação. Fazíamos os estudos de tratamento de rejeitos, de rejeitos de substâncias, de resíduos líquidos, aquosos. Tinha um tratamento de efluentes para jogar nos rios. Tinha um tratamento de efluentes para não ter metais pesados em excesso nos rios ou na natureza. Não prejudicamos nunca a humanidade, quanto mais as florestas. Já empresas internacionais aqui no Brasil faziam certas irresponsabilidades, que não tem que entrar em detalhes, avisando que não somos engenheiros de Minas. Avisando que não somos engenheiros de Minas, quanto mais as outras áreas também não me conhecem e reconhecem muito bem. Que incentivando até como veículo de saúde e educação o uso da internet. E RAI é a nossa inteligência humana, muito maior que a inteligência artificial, que apenas é um instrumento de trabalho. A AI, avisando a todos sobre esta época, os valores inovadores e originais, mas naturais na nossa capacidade de raciocínio lógico e bom senso apurado desde criança. Engenheiro, feliz em harmonia e amor, educação familiar. Meu pai fosse fazer vestibular na época que eu ia fazer, perguntei a ele também, me testei de várias formas, e ele falou, eu faria engenharia. Ele gostava das nossas explanações claras de bom senso e lógica e raciocínio bom. E eu incentivando lá desde criança. O desenvolvimento, ordem e progresso que sempre viverei. Sempre vivi, vivo e viverei. Pré-70 Petrobras, PUC, Rio, Petrobras. Bom dia, Harmonia. Bom dia, CRJ. Feliz aniversário de celebração, dia 19 de março. E vão lá, atuais estudantes, vai ser um barato a nossa reunião e feliz, de Rio Feliz e com fiscalização séria. Um abraço. Fiquem com